essa mensagem, ela tem duas funções. Tem a ver com preparar você para uma nova vida, se você ainda não tem Cristo na sua vida. E o segundo objetivo é você que já tem caminhado na nova vida com Cristo, alertar você para um detalhe importante nessa nova vida que nós costumamos desprezar, que é o seguinte: passa aí para mim, por favor. Novas oportunidades, elas vêm, queridos, com novas dificuldades. E o texto hoje que nós queremos ler é 1 Coríntios 16, versículo 9, que diz assim: isso aqui é Paulo falando à igreja de Corinto. Porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Nós vimos anteriormente, no encontro 1, nós vimos que o apóstolo Paulo estava escrevendo para Corinto, querendo se encontrar com aqueles irmãos, e ele está dizendo para aqueles irmãos que ele não estava indo para Corinto, porque ele estava em Éfeso e lá o Senhor tinha aberto uma porta ampla e promissora. Este é o contexto deste versículo que nós lemos. E isso estava impedindo ele de ir para Corinto. Por quê? Porque a vontade dele era estar em Corinto, mas como Deus havia aberto uma porta para ele ali em Éfeso, então ele não estava indo. Ele tinha muita coisa para tratar com os coríntios. Quero deixar bem claro que ele não tinha nada a tratar com os corintianos, ok? Apenas com ele não tinha nada, ele era palmeirense certamente. E apesar de querer estar com os coríntios, Deus, como a vontade dele prevalecia, ele tinha aberto uma porta em Éfeso, e aqueles irmãos, e ele então não estava podendo ir para Corinto por conta disso. Até aí tudo bem. Paulo estava diante de uma grande oportunidade que não poderia deixar de aproveitar. Mas eu quero chamar a sua atenção, irmão, para o fato de que Paulo chamava de porta ampla e promissora, uma oportunidade, àquilo que junto vinha com muitos adversários. Espera aí. Como é que pode uma coisa dessa? Como é que ele pode chamar de uma porta ampla, promissora, uma grande oportunidade àquilo que junto vinha a reboque muitos adversários? Como que algo amplo e promissor podia ter aprovação de Deus, se aquilo tinha muitos adversários? E hoje a gente entende o seguinte: tem oposição, não é de Deus. E muitas vezes deixamos de fazer isso ou aquilo, porque está difícil, está com dificuldade. Se está com dificuldade, então não é de Deus. Mas o apóstolo Paulo não era assim. O apóstolo Paulo entendia que Deus tinha aberto uma oportunidade, sim. E por conta disso, ele ia mergulhar, mesmo tendo adversários. Na nova vida em Cristo, querido, há dinâmicas que o povo de Deus não pode desprezar. A primeira que nós falamos, vontade de Deus sobre nós. A segunda, submissão. E agora a terceira. E nessa terceira, a gente precisa deixar bem claro que nesta nova vida, que vem com oportunidades, também vem com novos desafios. A nova vida em Cristo, ele traz oportunidades amplas, promissoras, mas traz também muitos adversários, muita oposição, e as pessoas não estão se dando conta disso e nem querem ouvir a respeito disso. Não ter consciência disso, querido, é no mínimo ingenuidade, imaturidade ou querer ser iludido. Sabe aquela postura, me engana que eu gosto? Desprezar isso é ter uma postura assim,
Deixa eu dar alguns exemplos, queridos, para vocês entenderem. Vamos falar de Adão. Adão estava no paraíso. Havia sido dada a ele uma ordem: desta árvore você não toca, porque se você comer desta árvore, certamente morrerás. E, porque Adão desobedeceu, também ele foi retirado do paraíso, para que ele também não comesse o fruto da árvore da vida, e aí ele ficasse vivendo eternamente em pecado, porque isso era uma desgraça. Imagina, você viver num mundo como esse, eternamente, negócio complicado, ok? Aí, o Senhor dá uma nova chance. Apesar disso, deu uma nova chance a Adão, meu querido. Então, sai aqui do paraíso. Só que nessa nova vida, nessa nova chance que ele recebeu, ele ia ter alguns problemas. O suor do rosto, comerás do pão. A mulher, você vai conceber em meio a dores. E assim por diante. Deus deu uma nova oportunidade para Adão. E ali começou o plano da salvação da humanidade. Mas nessa nova vida, ele haveria de ter novos desafios. Moisés, quando era príncipe do Egito, que nós cantamos aqui, né? Que chegou diante do faraó: deixa meu povo ir, amém. Só que antes disso, ele tentou com as forças dele. Ele foi lá, na tentativa, matou um egípcio, e por ele ter matado o egípcio, o que aconteceu? Automaticamente, ele teve que fugir, porque senão ele seria preso como alguém que era assassino. O cara teve que sair do palácio, teve que sair, e foi para Midian. Lá em Midian, o Senhor aparece a ele numa sarça ardente, e dá uma nova chance a ele. Como quem diz: você tentou com as tuas forças tirar o povo do Egito, agora quem está te convocando para você tirar o povo do Egito sou eu. Aí você pensa: meu Deus, mas o Senhor convocou, agora sim, agora vai ser mamão com açúcar, como fala na minha terra, agora vai dar tudo certo, ele não vai ter dificuldade. Por quê? Porque Deus é que mandou ele ir agora. Não, querido. A oportunidade que Deus abriu para Moisés, dele finalmente fazer aquilo que ele tinha no coração muito antes, ela veio acompanhada de muita dificuldade. Aliás, a primeira dificuldade que Moisés teve foi o próprio Deus que colocou. Êxodo capítulo 4, versículo 21 fala assim: disse mais o Senhor a Moisés: quando você voltar ao Egito, tenha o cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedia a você, o poder de realizar, mas eu, vamos ler juntos, gente, o Senhor deu uma ordem para Moisés, falou que ele tinha que ir, mas já avisou: mas não pense você que vai ser fácil não, porque eu mesmo vou endurecer o coração do faraó. Porque ele queria realizar milagres. Não é motivo da gente estar conversando sobre isso aqui. Mas o que eu estou dizendo é que a nova oportunidade que Moisés recebeu baseado que ele teria dificuldade, querido. Veja a história de Josué. Deus era com ele, e mesmo assim, porque agora agora o Senhor apareceu para Josué, e convocou Josué para entrar na terra, e conforme ele foi andando, o povo ia recuando, os inimigos iam recuando, e deixando tudo de mão beijada para ele. Está assim na Bíblia, pastor JM? Está assim? Não está assim, meu irmão. Ele teve que lutar, ele teve que arregaçar as mangas e ir, meu irmão. Veja o caso de Davi.
O caso de Davi, meu querido, o cara foi ungido, ainda novinho, tal, passou anos até ele se tornar rei, mas entre a unção e ele se tornar rei, mas foi tanta coisa que teve que acontecer. Ele teve que lidar com traição, ele teve que lidar com perseguição, ele teve que lutar com desânimo, ele teve que lutar com gente falando mal dele. Mas o problema é que muitas vezes nós, na nossa vida, não admitimos que ninguém fale mal da gente. Meu querido, falaram mal de Jesus, não vão falar mal de você. Da onde você tirou isso, meu irmão? Meu irmão, presta atenção, a nova vida com Deus, a nova vida com Cristo, ela abre oportunidades, mas junto vem também novos desafios, novas dificuldades. Davi foi desprezado até pela mulher dele, Mical. Davi foi perseguido pelo filho dele, Absalão. Tudo isso, mesmo tendo sido ungido rei, amando do próprio Deus. Então esse negócio que o pessoal fala por aí, que quando as coisas é de Deus, é paz. Desculpa, meu irmão, porque desde que a gente se propôs a obedecer ao Senhor e começar a plantar nessa igreja, o que eu mais tenho na minha vida é guerra. Então, desculpa, eu não posso falar isso, eu não entendo gente que prega isso por aí, eu não consigo entender. Querido, José do Egito, meu irmão, o cara foi chamado pelo Senhor para livrar o povo antigo da fome. Olha a responsabilidade do cara, não porque fala que ele protegeu a família, mas juntamente com a proteção da família dele, veio a proteção de todo o Egito e de todos os povos daquela época, porque a fome foi muito pesada. Então houve dificuldade. Eu lembro de situações de pessoas que estão à beira da bênção, e perseguição. Lembro de um pastor que eu conversei com ele, muito com o coração contrito, pastor hoje, mas na época não era, porque havia uma perseguição, um negócio assim, travado, para que ele fosse consagrado a pastor, mas acontecia muita coisa esquisita. E eu lembro de eu dizer para ele, meu querido, mas já vai se preparando, porque ministério é assim mesmo. Se te consagrasse facinho, é porque você não tinha chamado, porque quem tem chamado é desse jeito. José, querido, foi vendido pelos irmãos, caluniado pela mulher de Potifar, esquecido pelo padeiro na prisão, mas no tempo certo, o Senhor tirou ele da prisão, colocou ele como governador. Nova oportunidade dele andar com Deus, nova oportunidade, mas quanta dificuldade ele teve, até ele conseguir. Querido Paulo, o apóstolo Paulo era zeloso pelo Senhor, pela palavra de Deus, tinha acesso ao sumo sacerdote, perseguia a igreja, e aí, de repente Deus aparece para ele, Jesus aparece para ele no caminho de Damasco, e ele se converte, e aí ele foi naqueles canalzinhos do YouTube, ou na canal de televisão, e fala assim, e depois que eu aceitei Jesus, é só BMW, conta bancária recheada, e tudo lindo. Foi isso que aconteceu com Paulo, meu irmão? Não, querido. O que aconteceu com Paulo foi que ele teve um momento que nem a igreja e nem os judeus aceitavam ele. Perseguido pelos dois lados. E você vê, é que eu não botei o texto aqui, mas você vê, quando o Senhor aparece a Ananias, fala assim, Ananias reclama, Senhor, eu não posso orar por esse homem é perseguidor da igreja. O Senhor fala assim para Ananias, cala sua boca, fica na sua aí, porque importa a Paulo saber o quanto é sofrer pelo meu nome. Vocês conhecem a Bíblia, não conhecem? Vocês já leram isso, não já?
Então, querido, a nova vida em Cristo é uma vida de grandes oportunidades, mas que trazem consigo novas dificuldades também. A própria Bíblia, o próprio apóstolo Paulo, aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, olha o que ele fala: portanto, se alguém está em Cristo, nova oportunidade. Eu estou com vocês, é uma nova vida. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, começando a andar com Cristo, e cada coisa que você vai deixando nas mãos de Cristo é uma nova vida, que vai surgindo, mas surgem novas coisas, e essas novas coisas que você não se toca, é que são grandes oportunidades, mas também novos desafios. Nessa nova vida, há muitas coisas sendo geradas nas nossas vidas, muitas oportunidades vão surgindo também. Talvez você tenha tido um casamento destruído antes de conhecer a Cristo, e aí você tem aquela ilusão de achar o seguinte: olha, agora sim eu aceitei Cristo, e agora eu encontrei o amor da minha vida, agora essa mulher é de Deus, agora esse homem é de Deus, e agora vai ser tudo mamão com açúcar. Queridão, você é ingênuo assim, a esse ponto mesmo? Não, porque agora eu estou casado com uma convertida. A convertida não tem TPM. A convertida não tem menopausa. A convertida não tem... porque eu casei com um homem de Deus, e agora é tudo na paz, porque ele fala sempre mansinho, é convertido. Queridão, queridona, para com isso. Se automaticamente o cara virasse mansinho, ele tem que virar, mas é um trabalho que a palavra de Deus fala que é fruto do Espírito: amor, domínio próprio, mansidão. E o Espírito precisa trabalhar, precisa ir vindo, porque o pessoal fala muito do Espírito Santo para sair quicando, sair rodopiando, sair não sei o quê. Não tem nada contra, pode rodopiar, pode. Agora, a principal marca de quem tem o Espírito Santo é amor, domínio próprio, mansidão, aquilo que está em Gálatas 5:22. Meu querido, talvez na vida antes de Cristo você tenha falido. Se tinha um negócio, faliu. Você tentou algumas vezes e faliu, mas agora eu aceitei a Cristo, agora eu sou dizimista, agora eu oferto, e agora eu não tenho mais os impostos para pagar. É assim? E aí o governo agora administra tudo lindamente, e ele cobra pouquinho, porque você se converteu. É assim? Não, meu irmão. As dificuldades continuam, continua tendo a guerra. Talvez você tenha tido um casamento destruído, e Deus vai te dar uma oportunidade de um novo casamento, mas essa nova oportunidade vem com novos desafios. Eu lembro de um irmão, esse já faleceu, ele foi casado 4 vezes, 4 vezes, e a última ele casou quando já era crente, já tinha aceitado a Cristo. Um dia aquele irmão, ele chega para mim e fala assim: pastor, se eu pudesse, eu voltava com a primeira, porque é tudo igual. A diferença é que hoje eu tenho Cristo na minha vida, então eu tenho um pouco mais de paciência, um pouco mais de sabedoria quando eu falo, um pouco mais de mansidão quando eu ajo. Talvez na antiga vida, querido, você tenha perdido amigos, e agora na nova vida você conquistou novos amigos.
Só que ao conquistar novos amigos, você acha que todo mundo lindo, todo mundo maravilhoso, todo mundo sem defeito, todo mundo não sei o quê. Desculpa, querido. Cada um de nós tem seus desafios, carrega em si seus desafios. Então, na nova vida em Cristo, você terá portas amplas e promissoras, novas oportunidades, novos caminhos. E se eu parasse por aqui, você estava dando glória a Deus aí. Mas nunca esqueça, querido, que em cada uma dessas oportunidades, cada uma dessas portas amplas e promissoras, haverá sempre adversários e adversidades. É igual o cara, ele compra, vai lá na concessionária, compra um carrão. Aí, chega o IPVA, ele começa a resmungar, mas que esse IPVA isso, mas que esse IPVA... Querido, novas oportunidades, novos desafios. Tem jeito. Ah, porque eu fiz uma casa grande. Aí chegou o IPTU. O cara está dando nessa altura. Meu querido, novas oportunidades, novos desafios. Vocês sabem o que Jesus disse, queridos? Por que essas coisas acontecem? Por que a gente continua tendo luta depois que a gente aceita Cristo? Porque primeiro, você está no mundo, você não foi para o céu ainda. Você está no mundo caído, no mundo destruído, devastado pelo pecado. Entenda isso. O pecado é como um vírus zumbi que está aí no ar. Está todo mundo contaminado pelo pecado. Paulo disse, o mal que não quero fazer faço, o bem que quero fazer não faço, miserável homem que sou. Se até Paulo tinha essas lutas, imagina você, meu irmão. Imagina você, querido. Então não tem jeito, você está no mundo caído, ponha isso na sua cabeça. Essa história de que o paraíso é aqui na terra, é coisa de gente que não entendeu a palavra. Nós não somos desse mundo. Nós não somos desse mundo. Eu não faço isso não gosto de fazer isso, mas hoje eu vou fazer. Cutuca o cara do seu lado e fala assim, você não é desse mundo. Acorda. Você não é desse mundo, querido. Vocês sabem o que Jesus disse a respeito do mundo? João 16, versículo 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Vamos ler juntos? Neste, vocês, contudo, então enquanto estivermos nesse mundo, nós teremos aflição, e quanto antes você entender e aceitar isso, melhor para você, porque aí os problemas não vão te pegar desprevenido. Uma vida abençoada não é uma vida sem problemas. Uma vida com Deus não é uma vida sem problemas. Uma vida com Deus é uma vida que recebeu uma nova chance e agora enfrentará os problemas no poder de Deus. Sabe qual é a diferença na sua nova vida? É que antes você fazia sem Deus e agora você faz com Deus. Amém? Ele é contigo, querido. Essa é mais uma dinâmica da nova vida com Cristo. Ela não, a pessoa que anda com Cristo não espera um paraíso na terra. Ela sabe que terá aflições, dificuldades e problemas. A única coisa que você tem de menos são os problemas que você mesmo causa. Porque ao obedecer a Deus, você tem menos problemas que você mesmo causa e colhe para a sua vida. Mas os problemas que vêm naturalmente do mundo, esse não tem como você fugir, querido. Ah, porque eu sou crente, eu não tenho engarrafamento. Ah, porque eu sou crente, eu não tenho que fazer exame médico. Ah, porque eu sou crente, deu tudo certo na minha vida. Minha esposa nunca vai estar com a cara virada, ou vice-versa. Não, querido.
É uma vida de oportunidades, mas que trazem junto novos desafios e novas dificuldades que precisam ser enfrentadas com Deus. E o problema é esse: tem um monte de gente que está tentando passar pelos problemas sem Deus. E quando você faz isso na sua vida, aí sabe o que está acontecendo? Você está perdendo a melhor parte. Você tem Deus, mas você não passa pelos problemas com Deus. Você tem desafios e você não ora. Você está vendo uma coisa errada e você não jejua. Você sabe do teu objetivo e você não apresenta ao Senhor os teus planos. Antes de comprar, antes de vender, antes de planejar, antes de falar, você falou com o Senhor antes. Você botou Deus nessa história, querido. Você não tem consagrado às vezes as coisas ao Senhor. A pessoa agora vai passar pelos problemas, ela pode até baquear, mas ela não vai desanimar com os problemas que precisa enfrentar, porque agora ela sabe que não está sozinha. Ela sabe que pode buscar o Senhor. Quantas vezes a gente está angustiado, queridos, com problemas na nossa vida, não tem o que a gente fazer, a gente entra no nosso quarto e chora aos pés do Senhor, confiado que Ele vai fazer alguma coisa, e a gente se levanta mais confiante, crendo no poder de Deus, porque só temos o poder de Deus, não tem o que fazer, não precisamos ficar desesperados, sabemos que Ele vai agir. Mas Senhor, por que eu passo por esses problemas? Porque você está no mundo caído, querido. Com o suor do rosto ganharás o pão, conceberás em meio a dores. Tem jeito. Isso se aplica à nossa vida de muitas formas. Aquela pessoa tinha um casamento perturbado antes, e lutava pelo casamento, lutava para manter a família com todas as suas forças, porque deixa eu falar uma coisa para vocês, gente bem intencionada, não é só quem serve Jesus não, viu? Tem um monte de gente aí no mundo que não conhece Jesus, e está bem intencionado, e está tentando manter o casamento, e está lutando. Talvez você seja um desses, lutou, você não queria, você lutou, mas não teve jeito. Deixa eu falar uma coisa para você, ninguém casa para divorciar. O divórcio é uma catástrofe, o divórcio é terrível, porque é uma só carne, que de repente está separado, e um vai sangrando para o outro, e o outro vai sangrando para o outro lado, tem jeito. Aí você lutou, como estava no mundo, e aí de repente, você está com problemas na sua vida, na sua vida conjugal, e você talvez não tenha o mesmo empenho que você tinha antes. Não pode ser assim, meu irmão. Agora você vai enfrentar, não com as tuas forças, com as tuas estratégias, você vai buscar em Deus. Por isso que sexta-feira estavam as mulheres aqui reunidas, e foi uma bênção, hein? 40 mulheres aqui, ouvindo uma palavra com relação às mulheres. Isso o que é? Eu estou na luta. Ah, mas eu estou com problema no meu casamento. Melhor, você está aqui se vacinando antes de ter. Daqui a pouco vai ter reunião dos homens. Venham, homens, vamos lutar, vamos estar juntos, vamos orar uns pelos outros. Por que você vai no PGM? Porque eu estou lutando com Deus, eu não ando mais sozinho. Por que eu venho no culto? Porque eu adoro ao Senhor, eu não ando mais sozinho, eu estou com o Senhor, e eu faço questão de andar com o Senhor. A pessoa trabalhava em meio a muita perturbação no trabalho, dava o máximo dela, fazia das tripas coração, mas não deu certo o negócio, não deu certo o trabalho, não deu certo nada. Só que agora, você vai ter os mesmos desafios profissionais. A questão é, você está colocando Deus na história?
Você está apresentando a Deus as suas lutas? Porque agora, nessa nova vida, a gente não luta sozinho, a gente luta com Deus. Você tinha perturbação na família, a tia Cotinha, que arranjava confusão no Natal, ela vai continuar existindo, mesmo depois de você se converter. Mas agora você vai enfrentar a situação com Deus, querido. Desafios, metas, a pessoa tinha antes de andar com Cristo, e agora ela continua. Só que antes ela perseguia as metas, os sonhos, e fazia isso sozinha. Mas na nova vida com Cristo, ela persegue sonhos, a moda de Deus, com Deus na vida dela. Ela não está andando sozinha. Jesus falou assim: eu sou o caminho. Caminho, sabe, dá ideia, sabe de quê? De caminhada para chegar em algum lugar. Caminho, porque no caminho de Emaús, os discípulos estavam voltando, indo embora, e Jesus aparece no meio deles e começa a andar junto com eles, dizendo o seguinte: agora eu estarei andando com vocês. O Senhor Jesus falou: e eu estarei com vocês até o fim dos séculos. Mas muitas vezes a gente tem andado sozinho. A gente tem andado sozinho quando vem ministrar, a gente tem procurado fazer as coisas sozinho quando vai pregar, tem procurado andar fazendo as coisas sozinho quando está ministrando no PGM, a gente vai fazendo as coisas automaticamente. Não, querido, nós não estamos sozinhos. Muita gente tem desanimado da vida com Deus, quando as coisas não parecem estar bem, e isso é um absurdo, porque as coisas já não estavam bem antes, só que agora os desafios que você enfrenta, você não precisa passar sozinho, você vai passar com Deus na saúde, no seu casamento, no seu trabalho, na maneira como você lida com seus filhos. Jesus nunca prometeu paraíso na terra, Jesus prometeu que estaria conosco até o fim, amém? Essa é a promessa dele conosco, ele estará conosco. Você precisa entender que Deus é com você, mesmo que você não sinta nada. Aprenda isso na sua vida. Não caminhe sozinho, nem quando você não estiver sentindo a presença dEle, porque Ele está andando conosco sim, meu irmão. Está nos protegendo, está nos guardando. Você sabe que depois que eu me converti, de vez em quando eu tenho umas lembranças assim, do Espírito Santo falando comigo: naquele dia eu te livrei. Eu nem crente era, ateu, comunista, mas Deus zela por nossas vidas, queridos, para que a gente tenha oportunidade de conhecer a Ele. Agora imagina quando a gente passa a andar com Ele, você acha que Ele não vai zelar pela tua vida? Para com isso, meu irmão, Ele é com você. Todos nós passamos e passaremos por problemas na vida. Para de medir a sua vida pelas redes sociais. Você acha que quando eu brigo com a Sejane, eu tiro uma selfie de cara feia, um de bico para o outro, e põe na rede social? Você conhece alguém que faz isso? Fui demitido, está aqui meu aviso prévio. Na rede social, você já viu alguém fazendo isso? O exame, estou com um caroço, ninguém sabe o que é, vou ter que fazer biópsia. Vou botar na rede social. Deixa eu falar uma coisa para você. Rede social, põe uma coisa na sua cabeça. Rede social é álbum de família. Álbum de família, antigo, sabe? Todo mundo bonito, todo mundo com gelzinho na cabeça, no casamento, todo mundo posando com alegria. Isso é rede social. É álbum de família.
Mas quando você olha um álbum de família, você é ingênuo ao ponto de achar que, apesar das fotos lindas, essas pessoas não passaram por dificuldade. Aquele velhinho, aquela velhinha que está com 70 anos de casados. Nossa, os dois foram uma fofura um com o outro por 70 anos. Você acha mesmo que é assim? Para com isso, meu irmão. A gente tem que aprender a andar com o Senhor na nossa vida. Amém? Vamos ficar em pé?